Hello Angels, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Book Angel TV e hoje eu vou falar sobre esse livro maravilhoso que é Eu Te Amei em Uma Outra Vida. Não sai daí! Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de conteúdo de livros, 10% conteúdo nerd geek, séries, cinema, doramas, que de vez em quando eu falo por aqui, muito de vez em quando, tá? Mas o foco aqui são realmente livros, tudo ligado à literatura. Então você se inscreve no canal, deixa seu like e também dá uma opinião sobre o vídeo que você assistiu, tá bom? Não esquece de deixar seu comentário. E para quem não me conhece, meu nome é Rita de Cássia e eu falo 90% nesse canal sobre livros. Então, como eu ia dizendo, eu vou falar sobre o livro Eu Te Amei em Outra Vida, do autor David Arnold, e esse livro é lançado pela editora Alice. Eu vou falar um pouco sobre o autor, tá? David Arnold é o autor best-seller do New York Times por Mosquitoland e Eu Te Amei em Outra Vida. É também autor de livros de fantasia e ficção científica e logo em sua estreia foi aclamado pelo Publish Weekly Flying Stars como um dos escritores mais promissores da literatura infantil e infanto-juvenil. Seus livros foram traduzidos para mais de uma dúzia de idiomas. Ele mora em Kentucky, nos Estados Unidos, com esposa e filho. Esse é o primeiro contato que eu estou tendo com a escrita do autor e eu achei a escrita muito legal. Assim, ele escreve de uma forma, mistura um pouco de poesia, né? Escreve de uma forma bem aprofundada, né? Eu gosto dessa forma que ele escreve, né? E assim, percebi também que ele é bastante nerd, porque ele faz muitas referências aqui a Star Wars, faz referências a principalmente o filme ET, né? E também referências a coisas dos anos 80, a jogos, a séries, a cinema, enfim, a gente vai ver, principalmente quem é desse universo nerd geek vai se identificar bastante aqui. Eu acho que é uma leitura que agrada a todos. Nesse livro fala sobre a história de um jovem chamado Ivan. Eu acho que é Ivan o nome dele, tá, gente? Assim que se pronuncia, Ivan. E ele está passando por momentos difíceis, né? Ele está terminando o ensino médio, ele está com sua mãe trabalhando em 2 empregos, porque ela foi abandonada, né, pelo pai dele. E ele tem um irmãozinho também, que me parece, o que ele descreveu aqui, que esse irmãozinho dele sofre de algum transtorno. Isso não fica claro no livro, mas pelo comportamento e pelas coisas que acontecem aqui, na narrativa, me parece que ele tem algum transtorno, mas isso, como eu acabei de dizer, não fica claro no livro. E também vai falar sobre uma garota, né? A nossa mocinha do livro, vamos dizer assim, chamada Church. Eu acho que é Church, o nome dela é Church, né? A pronúncia aí, depois eu vou ver no Google ou vocês veem aí. Né? Ela também está passando por um momento difícil, ela está em luto, ela perdeu a irmã recentemente, ela está se recuperando não, ela está sofrendo, na verdade. O livro aqui está mostrando o sofrimento dela, inclusive ela se afundou em bebida, né? Para poder entorpecer essa dor que ela está sentindo, porque a irmã dela não era só a irmã dela mais velha, era também a melhor amiga, era a pessoa favorita no mundo de Xoxi. E os dois têm isso em comum, esses dramas familiares dentro de casa, né? Mas aqui também, no caso de Ivan tem uma melhor amiga, né? Ele descreve aqui, essa amiga dele é aquela amiga brodaça, vamos dizer assim, né? Que tá do lado dele, não é uma pessoa que ele tem interesse amoroso, que ele tem interesse íntimo, é realmente uma amizade
genuína entre ele e essa amiga dele. Já o universo de Xoxi com amizade é totalmente diferente da de Ivan, né? Ela tá sempre, dificilmente está sóbria, né? Sempre sendo perseguida pela mãe, né? Porque a mãe tá sempre indo com assistente social atrás dela, indo para os lugares onde ela se perde, né? Como é que diz? Perde a identidade dela por causa da bebida, de tão que ela tá aprofundada na bebida. Apesar desses dois ainda não se conhecerem, eles estão conectados por causa de uma música. Ambos escutam uma música que não está vindo de rádio. Parece que ela está vindo, sei lá, do céu, do além, de algum lugar que eles não conseguem identificar. Porém, a letra da música que fascina muito eles, né? Que faz eles... É como se estivesse dando algum recado, né? Às vezes é uma letra poética, uma letra triste, e às vezes está pedindo para fazer alguma coisa, às vezes está se despedindo. E tanto o Xoxi como o Evan, né, se for o nome assim que pronuncia, eles estão ouvindo essa música ao mesmo tempo. E é essa música aqui que vai fazer com que os dois se encontrem, apesar deles estudarem na mesma instituição de ensino. Ela é uma artista de teatro, né? Muito conhecida, muito popular, e ele está mais escondido ali no meio da turminha dele, mais introspectivo, né? Então, assim, são dois personagens bem marcantes. O Ivan, principalmente, achei o Ivan especialmente cativante, né? Claro que depois a gente entende aqui que o que Xoxi está passando, uma menina teimosa, né? Nossa, a dor de perder uma irmã, né? Eu tenho irmãs, né? E eu imagino a dor de perder uma irmã, principalmente quando é sua melhor amiga. E minhas irmãs são minhas melhores amigas, né? Eu já falei isso aqui pra vocês. Então, assim, eu imagino a dor que ela tá sentindo, mas ela tropeça muito, né, nas escolhas, tropeça muito nas decisões que ela toma, e ela tá muito emergida mesmo nessa dor do luto. Parece que nunca vai passar, né? E é isso que vocês vão encontrar nesse livro aqui. Não é um livro romântico, né? Ele vai ter umas histórias aqui de amizades profundas, né? Eu gosto muito disso em livro, onde a turminha tá ali com os amigos que fazem, né? Dá um refrigério na sua vida, né? Faz aquela parte difícil da vida ser curada aos poucos, né? Ter amigos, ter amizade de verdade é muito maravilhoso. E isso aqui tem essas partes da turminha na escola, sentado em algum lugar, uma festinha, tal. Esse tipo de coisa é muito legal. Os diálogos aqui são bem interessantes. Tem muita nerdice aqui, eu amei. Eu amei a nerdice que tem nesse livro. E assim, foi escrito de uma forma profunda, porém não desconfortável, né? De forma leve. Aqui a gente vai ver, nós vamos ver dramas de dois jovens sofrendo, mas a gente vai acompanhar a história deles e vai ver também a construção deles diante, né? A resiliência deles diante desses problemas. E eu adoro esse tipo de livro. Eu poderia até dizer aqui que ele se encaixa aqui na ficção de cura. Então é isso, eu dei 4 estrelas porque assim, existe o mistério dessa música, existe a questão de por que os dois estão ouvindo essa música ao mesmo tempo, e isso demora muito de ser explicado. Você pensa uma coisa, pensa outra, e quando você vai ver a resolução disso, é uma coisa tão corrida, e assim, eu terminei sem entender se realmente eu entendi. Entendeu? Se eu entendi o que é que essa música tinha a ver aqui com eles. Eu pensei uma coisa, não sei se é isso, né? Tanto que eu não vi nada, nenhuma resenha dele, eu vi apenas quando o livro foi lançado, e sempre tive vontade de ler esse livro porque a capa me chamou muita atenção, né? Pela cor azul, eu sou apaixonada por azul. E é uma das capas que é feita com ilustração de desenho, que eu tô sempre reclamando dessas capas aqui, mas essa aqui me chamou a atenção. Eu achei muito legal, muito bonita essa capa, né? E a ambientação aqui da capa também, né? O local que eles estão. E esse aqui simboliza realmente a sonoridade da música que eles estão escutando, né? Mas assim, eu achei meio confuso. Não sei se
o leitor poderia ter dado 5 estrelas porque o livro é excelente, né? Mas, assim, essa parte ficou muito confusa pra mim em relação a eles dois, porque essa conexão com a música dos dois, né? Tem uns loops aqui, uns flashbacks do passado com outros personagens e tal, que isso vai ter uma ligação, porém, é aquela coisa, se você já leu esse livro aí e entendeu melhor do que eu, coloca aqui nos comentários. No geral, é um livro muito bom, eu gostei muito de ler esse livro. Eu tô com menos tempo, né, para ler, porque agora eu comecei uma nova graduação e também menos tempo para vir aqui, né, falar com vocês a respeito de leituras e tal e produzir conteúdo. Mas eu gosto muito de fazer isso aqui, tá morrendo de saudade de vir aqui gravar um vídeo com vocês, de compartilhar aqui figurinhas literárias com vocês. Então, se vocês curtiram até aqui, muito obrigada por ter me assistido até o finalzinho. E não esquece de deixar um comentário aqui, não. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.